Paz de Cristo para todos. Professor Denis Pereira chegando com mais uma sequência de pré-aulas para as classes de adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Você sabe que todas as semanas nós estamos por aqui. Portanto, se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative o sininho de notificações. Isso é extremamente importante. Comente também o vídeo, comente a aula, como fez Lilian de Paula, Felipe Júnior, Luciana Ramos, Juliane Farias, Rosa Patrícia, Adenilson Santos, Keile Nato, Érica Ferraz, Rosa Patrícia, enfim, muita gente, Marta Maria, Gisele Silva, Wander Gregório, muitas pessoas que comentam. Esses comentários ajudam o canal a crescer e também nos motivam a continuar com este trabalho. Não dá para ler os comentários de todos, mas pelo menos citamos os nomes de alguns. Então não se esqueça de apoiar o canal. Esse canal é bênção para você, então inscreva-se, ative o sino de notificações, dê like no vídeo, comente o vídeo, fale para nós de onde você nos assiste, envie perguntas e sugestões para outros conteúdos aqui no canal também, e não se esqueça de compartilhar com os seus amigos, com os seus alunos, com outros professores, este conteúdo que com certeza é um conteúdo abençoado porque é a palavra de Deus. Vamos então às pré-aulas das lições 5 da escola dominical? Vamos para a aula. Na aula de hoje nós vamos te dar 3 motivos para sermos pró-vida. 3 motivos pelos quais o cristão deve ser absolutamente contrário ao aborto. Não perca, a aula está demais. Lição 5, clássico de juvenis, aborto, a morte de inocentes. O texto em destaque está em Jeremias 1:5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Esse texto já diz tudo, não é? Então, para Deus, a vida começa quando? A vida começa lá na concepção. Na concepção. A vida é um dom de Deus. Talvez você, que ainda é jovem, tenha ouvido falar de pessoas que não valorizam a vida e por isso defendem com todas as forças a prática do aborto. Não é? Agora, ela deve ser, eles defendem que a prática do aborto deve ser entendida como normal nos nossos dias. Agora, nós ficamos sempre com a palavra de Deus. Estamos vivendo o tempo do politicamente correto, mas o crente precisa ser biblicamente correto em primeiro lugar. Eu quero pedir a você que pegue aí a sua revista, mas principalmente um bloco de anotações, porque eu não vou ficar preso à revista, porque eu tenho algo aqui preparado já há algum tempo e que eu quero compartilhar aqui com vocês dentro da lição. Então, sempre que eu mudar de tópico, eu vou avisar o título do tópico, mas eu não vou ler a lição, eu vou apresentar, eu vou mostrar, eu vou falar sobre esse material aqui que eu escrevi com vocês, e aí você vai linkando uma coisa com a outra para preparar melhor a sua aula. Um assunto que precisa ser tratado à luz da palavra de Deus e não do jeito irresponsável como a sociedade trata. Mais do que ser contra o aborto, nós somos pró-vida. Nós somos pró-vida. Defendemos os inocentes, assim como Joquebede protegeu Moisés e José protegeu Jesus. Não cabe ao ser humano selecionar quem nasce e quem morre. Nós não podemos brincar de ser Deus sobre esse tema. Nós não podemos brincar de ser Deus neste assunto, nem assunto nenhum, é claro. Eu quero reproduzir aqui um artigo sobre o tema 3 razões para o cristão ser absolutamente contrário ao aborto, por Ageu Magalhães. Olha só, estima-se que cerca de 50 milhões de abortos são realizados no mundo. Isso é um número 8 vezes maior da quantidade de judeus que foram mortos na época do Holocausto. Foram 6 milhões. O genocídio nazista foi uma mancha na história da humanidade, sem dúvida. Mas o que dizer dos milhões de assassinatos de crianças indefesas? Mais, o que dizer
de pessoas que se dizem cristãs e fazem apologia, defendem o aborto? Para responder estas questões, temos aqui 3 motivos pelos quais o cristão deve ser radicalmente contra o aborto. Recentemente, a Argentina liberou o aborto e no Brasil tramita uma lei, diversas leis, e a ideia é que o aborto seja liberado a qualquer instante da gestação, qualquer momento da gestação. Na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, é possível, é legal abortar até o 9º mês de gestação. Bom, 3 motivos. Primeiro, a sacralidade da vida. A vida humana é sagrada, não pertence a nós, ela pertence ao Criador. Deus fez homem e mulher de modo singular, diferente do restante da criação. Primeiro, ele soprou o fôlego de vida nas suas narinas. Nenhum animal teve esse privilégio. Segundo, colocando toda a criação debaixo do homem. Tem a ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, etc. Gênesis 2:26. Terceiro, criando homem e mulher à sua própria imagem e semelhança. Os animais foram criados segundo a sua espécie, todos de uma só vez. Já o ser humano foi a criação única, a imagem e semelhança do Criador. No momento da criação do homem, a Trindade se reúne e delibera: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Veja os textos abaixo, eles estão grifados para mostrar as expressões que dignificam e sacralizam a vida humana. Você pode anotar esses textos? Está em Gênesis 1, 26, 27, está em Gênesis 5, 1 e 12, está em Gênesis 9, 6, se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Salmos 8, 4 e 5, que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco, menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. 1 Coríntios 11, 7, o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele imagem e glória de Deus. Enfim, Tiago 3, 9. Agora, olha em Gênesis 9, 6, o motivo pelo qual nós não podemos tirar a vida de alguém, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Por isso não podemos tirar a vida do próximo. Atentar contra a vida do meu semelhante é, em primeira instância, atentar contra Deus, pois o próximo, seja de que idade tiver, carrega consigo a imagem e semelhança do Criador. Por consequência, quando um aborto é realizado, a vítima do assassinato é uma criança que traz em si a imagem e semelhança de Deus. Isso é sério. Segundo motivo, a antiguidade da vida. Esse assunto sempre suscita a pergunta: quando começa a vida? A ciência não tem uma resposta consensual. Há aqueles que admitem começar na fecundação, aos que apontam para o período entre o 7º e 10º dia, quando ocorre a fixação do óvulo fecundado no útero. Aos que defendem começar na 3ª semana de gestação, quando o embrião pode se dividir, dando origem a outros indivíduos, e por fim, aos que marcam o início da vida somente após a 8ª semana de gravidez, com o início da atividade cerebral. O curioso é que quando a ciência encontra uma bactéria na Lua, a considera como vida, sem hesitar. Curioso também é que a ciência não tem valores absolutos. O que é verdade hoje pode não ser amanhã. Portanto, é necessário cautela. Neste assunto, o referencial mais seguro é a palavra de Deus. Nela nós temos evidências de que a vida começa na fecundação. Olha os textos abaixo, anote aí. Porque na sala de aula, tem muitos alunos com um pensamento progressista. Cuidado! Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou o Senhor. Gênesis 25, 22. Gênesis 25, 23. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Ou seja, Deus tem planos para o ser humano antes mesmo do seu nascimento. A vida que está sendo gerada, que ainda não nasceu aos nossos olhos, aos olhos de Deus, já está debaixo de um propósito.
Juízes 13:5. Porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia de sua morte. Juízes 13:7. Nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Juízes 16:17, falando aqui de Sansão. Jó 10:8-12. Eu tenho que ler, é melhor deixar a Bíblia falar. As tuas mãos me plasmaram e me aperfeiçoaram, porém agora queres devorar. Lembra-te de que me formaste como em barro e queres agora reduzir-me a pó? Porventura não me derramaste como leite, não me coalhaste como queijo? De pele e carne me vestiste e de ossos e tendões me entreteceste. Vida me concedeste na tua benevolência e o teu cuidado a mim me guardou. Jó 10, do 8 ao 12. Aquele que me formou no ventre materno não os fez também a eles? Ou não é o mesmo que nos formou na madre? Jó 31:15. Olha só, Salmos 127:3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. E tem muitos textos aqui, gente. Isaías 44:24. Assim diz o Senhor que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e espraiei a terra. Olha só, Isaías 46:3. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós, a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços, desde o ventre materno. Jeremias 1:5, que é aqui o título aqui dessa lição. Veja que a Bíblia diz que quando Isabel vai visitar Maria, quando Isabel chega e diz: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o ventre, é o fruto do teu ventre, a Bíblia diz que a criancinha estremeceu, saltou no seu ventre. Repare que os textos não deixam dúvida de que a vida começa no ventre materno. Portanto, pílulas do dia seguinte ou qualquer outro método abortivo atentam contra uma vida que já está presente, conhecida e criada por Deus. O mundo pode ter outra concepção, o mundo pode ter outra interpretação, mas o cristão de verdade, ele fica com a palavra de Deus. Quando começa a vida? Na fecundação do óvulo, na concepção, começa a vida. Ponto final. E acabou. Então nós somos, em primeiro lugar, pró-vida. Terceiro motivo, a prioridade da vida. Não matarás. Êxodo 20:13. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida, e ela der à luz prematuramente, não havendo, porém, nenhum dano sério, o ofensor pagará a indenização que o marido daquela mulher exigir conforme a determinação dos juízes. Olha essa situação. Quem matar alguém será morto. Levítico. Agora, dentro destes temas, nós encontramos a legislação brasileira autorizando aborto em 3 situações específicas. 3. Risco de morte com a mãe ou da mãe. Talvez esta seja a única possibilidade de se concordar com um aborto. E é muito comum nestes casos a mãe pedir para salvar o bebê. E acontecem muitos milagres, onde havia a possibilidade dos dois morrer, acaba os dois. O bebê nasce prematuro, a mãe se restaura e fica aí o bebê. A medicina atual já tem condições de retirar de forma prematura o feto que oferece risco à vida da mãe e dar a ele boas condições de sobrevivência. Em 2009, em Pernambuco, uma menina de 9 anos ficou grávida. Imediatamente, as autoridades médicas da região indicaram em promover o aborto dos gêmeos de 4 meses de vida que estavam no ventre da menina. A alegação era de que a menina corria risco de morrer por ter apenas 9 anos de idade. Se eles tivessem pesquisado um pouco antes de assassinar os gêmeos indefesos, teriam descoberto a história da peruana Lina Medina, que deu à luz o seu primeiro filho aos 5 anos, isso em 1939. Há registros
de muitas outras meninas de 8, 9, 10 anos em situações semelhantes que não abortaram e não morreram. E aqui tem um outro problema, que é a gravidez precoce, né? Então essa mesma geração que ela é pró-aborto, ela é a que está sexualizando as crianças cada vez mais cedo. Então o problema aqui não é essa criança que está sendo gerada, é uma vida imoral. É um ambiente moral no qual crianças com 8, 9, 10 anos, 12 anos estão sendo sexualizadas pela escola, pela internet, e aí você vai ter muito mais casos como estes, ok? Tem também na lei brasileira a questão da gestação proveniente de estupro. O movimento feminista insiste que a mulher é dona do seu próprio corpo, que tem total direito sobre ele. Isso lhe dá total direito ao aborto, principalmente no caso de um estupro. A cristã verdadeira saberá que, primeiro, o corpo não pertence a nós. O corpo e a vida são propriedades de Deus. Eis porque o suicídio é um pecado e crime até em alguns países. Enfim. Mesmo na situação crítica de um estupro, a mãe não tem o direito de assassinar a criança inocente, que não tem culpa do ato violento sofrido pela mãe. Em caso assim, o melhor caminho é dar prosseguimento à gravidez, cuidando da mãe, e se no nascimento da criança ela não tiver condições de cuidar deste filho, submeter alguém que queira cuidar. Eu moro em Campinas, São Paulo, e aqui em Campinas tem uma associação que ela recebe mulheres nestas condições, mulheres que sofreram abuso sexual, violência sexual e que estão gestantes. Ela recebe estas mulheres, dá apoio terapêutico psicológico a estas mulheres. A maioria delas decide por continuar a gestação, mesmo com a intenção de não ficar com aquele filho, de não criar aquele filho. E por incrível que pareça, a maioria delas, depois que o bebê nasce, elas acabam permanecendo com o filho. É o poder maior da maternidade, é o amor de mãe. Eu sei que as feministas que leem este texto devem ficar revoltadas, dizendo, mas e a vida da mulher que foi estuprada? Ela não tem direitos? Como ela vai viver com esta dor? Bom, a resposta é que uma dor emocional é menor que um assassinato. Ambas são difíceis, mas assassinar uma criança inocente nunca será o caminho. Então, um erro não justifica outro erro. Nós devemos cuidar do trauma emocional da mãe, vítima de estupro, mas não cometamos um mal ainda maior, que é assassinar uma criança, que não tem nada a ver com esse mundo violento. Então nós temos que criar uma forma de cuidar dessa situação. Nós temos que criar uma forma da sociedade ser mais pacífica, de que não aconteçam estes casos. Agora, quando acontecer, estas mulheres não podem se ver sozinhas, isoladas, não é? Ela já sofreu. Agora, se ela já vai ter um trauma emocional pela violência que ela sofreu, ela terá um trauma ainda maior pela vida que ela tirou. É só dar uma estudada aí que você vai ver diversos casos, porque realmente o trauma é muito maior. Você agrega um peso sobre o outro e, portanto, a situação ela não ficará mais leve, tá certo? Então, se a vida é de Deus, independente da situação, quem tira a vida de um indefeso está atentando contra o próprio Deus. E aí tem uma outra situação, que é a gravidez de feto anencefálico, sem o cérebro. A argumentação é de que uma criança com esse diagnóstico nascerá natimorta, isto é, nasce morta. A experiência tem mostrado o engano desse argumento. O caso mais conhecido é o da Marcela. Ela nasceu anencéfala, mas sentia, ouvia e tinha consciência. Viveu durante 1 ano e 8 meses, contrariando o que havia sido dito sobre os anencéfalos. Nós teríamos outros casos assim, se para todos lhes fossem dado o direito à vida. Então, o que está por trás desta autorização judicial? É um pensamento evolucionista. Você sabe que o Brasil é considerado retrógrado nesse assunto, tá? O Brasil é considerado retrógrado neste assunto. A questão é que começa assim. Neste caso a gente libera, neste outro a gente libera. Só que as leis que tramitam são leis completamente liberais. São leis para liberar geral, ok? Então é por isso que é preciso ter muito cuidado e nós devemos orar pelo Brasil. Nós devemos orar pelo Brasil. Por quê? Porque a pressão para este tipo de lei passar é muito grande, tá? Agora,
Hoje em dia, não é incomum ver médicos orientando pacientes ao aborto, ao constatarem que o filho em gestação terá alguma deficiência física ou mental. Não é? Então, eu fico imaginando o que um médico desta linha diria a um pai sifilítico e uma mãe tuberculosa, que tiveram 4 filhos. O primeiro cego de nascença, o segundo morto logo após o parto, o terceiro surdo-mudo, o quarto tuberculoso e que agora a mãe está grávida do 5º filho. O que um médico abortista recomendaria? Aborto, óbvio. Se este médico tivesse existido no passado, teria matado Beethoven. Olha que coisa. A palavra de Deus nos ensina que toda vida é sagrada e um bem de Deus, mesmo a dos deficientes. Quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor. Então todos nós somos uma criação de Deus, uma obra de Deus. Não são poucos os casos de sobreviventes de aborto que hoje mostram valor à sociedade. O caso mais conhecido talvez seja de Gianna Jensen. Todavia, dia desses, por ocasião das Paralimpíadas, apareceu na mídia a história de Elisa Nikitosh, uma atleta de 21 anos que só está hoje entre nós por graça divina e zelo dos pais. Na sua gestação, os médicos recomendaram o aborto aos pais porque com disgênese espinhal, a garota, na melhor das hipóteses, viveria em estado vegetativo e que seria necessário um tubo de respiração durante toda a vida. Agora ela é uma atleta, você tem ideia do que é isso? Então, histórias assim confirmam o que a Bíblia nos orienta: não matarás. A vida é sagrada e não pertence a nós. O feto, por menor que seja, já é portador da imagem e semelhança de Deus e tem de ser preservado. Que Deus nos dê coragem para defendermos estas vítimas inocentes. Então, a mulher foi vítima, ela precisa ser amparada, mas que a criança não seja vítima deste pensamento imoral, maluco e maligno. Senão, onde é que a gente vai parar? Nós estamos falando da vida de um ser humano ou de um produto descartável? Eu já me assusto com a seletividade que existe hoje nos laboratórios, né? Hoje é possível os pais, quem tem dinheiro, analisar ali o óvulo, não sei o que, e ver, isso aqui tem alguma coisa aqui que pode vai descartando, né? Essa manipulação, eu já me assusto. Isso é brincar de Deus. Agora, uma criança que está sendo gerada, nós vamos ficar brincando agora? Descarta essa. Olha, essa aqui não tem cérebro, joga fora. Olha, essa aqui, a mãe dela foi vítima dela, joga fora também. Olha, aí a gente teve, na questão do Zika vírus, os bebês como que chama a doença? Eu esqueci. Também tramitou no Congresso. Bebês com essa doença que veio com o Zika vírus. Deixa eu ver se eu consigo pesquisar aqui rapidinho, só para concluir. Anencefalia, né? Essa questão da anencefalia, ela ganhou muito poder por causa do Zika vírus. Então, e aí? A mãe teve Zika vírus. Manda embora. Não, porque essa criança pode nascer. Não, gente. A gente precisa valorizar a vida. Então, mais do que sermos contra o aborto, nós somos pró-vida. Ou seja, a nossa palavra é positiva. Nós apoiamos a vida. Nós não estamos em guerra contra pessoas, nós estamos em guerra, não, nós simplesmente somos pró-vida, e eles pensam daquela forma, nós pensamos desta forma, e como cristãos, essa deve ser a nossa posição. Você é o quê? Sou a favor da vida. Essa é a conta. Sou a favor da vida, eu sou a favor da vida. A igreja precisa falar sobre isso, a igreja precisa falar sobre adoção, porque esta é uma grande acusação que eles fazem contra nós. Vocês dizem que são contra o aborto, vocês dizem que não sei o que, mas vocês não adotam, vocês... E essa é uma grande realidade. Eu nunca escutei uma pregação sobre adoção, um ensinamento sobre adoção. Então a gente precisa repensar isso para nos tornarmos um ambiente de cuidado para pessoas que vivem estas experiências e de amparo espiritual, emocional mesmo, para ajudar as mulheres a enfrentar esta situação, seja por motivo de violência ou de uma enfermidade,
para que elas tenham todo o amparo e não cometam um pecado e, no caso do Brasil, um crime, porque aborto no Brasil ainda é crime. Ah, mas é porque não legaliza, tem os clandestinos, e aí milhões de mulheres morrem todos os anos porque elas acabam indo para um lugar clandestino. Bom, se tudo que for apelo da sociedade a gente tiver que legalizar, onde é que a gente vai parar? Aliás, é por isso que a gente está do jeito que está, né? Então, é crime, é pecado, não é para fazer. Simples assim, ok? Deus te abençoe, um forte abraço, boa semana, assista a culta, compartilhe, inscreva-se no canal e até o próximo domingo, te espero na próxima aula. Deus abençoe.